O objetivo dessa aula é entender mais sobre a neurociência que envolve os processos de ansiedade e o nosso funcionamento cerebral, que vai nos lançar luz para entender muito melhor como que nós podemos desenvolver uma gestão da ansiedade de forma mais efetiva. Então, primeiramente, nós temos que entender que o nosso cérebro é absolutamente único na natureza do planeta Terra. Nós temos diferentes estruturas combinadas de forma que nem sempre é tão harmônica e que vai nos gerar desafios no nosso processo de convivência com a vida moderna que a gente tem. O que, que eu trago aqui? É importante a gente entender que o nosso cérebro passou por um processo evolutivo, nosso comportamento foi moldado ao longo desse processo super complexo e nós temos uma diferenciação no que diz respeito a outros animais que é importante de ser entendido. Basicamente, o nosso cérebro funde diferentes estruturas e acrescenta mais algumas outras, e isso pode ser um design meio confuso em alguns momentos. Essas conexões podem ser meio desafiadoras quando a gente passa a olhar para a vida que a gente leva, que é muito diferente da que nossos ancestrais viviam há milhares de anos atrás, enfim. Então, nós podemos. Não vou me aprofundar aqui demais, né? Porque é uma coisa bem complexa, mas basicamente nós temos uma parte do cérebro que é mais antiga e outra que é mais nova. A parte mais antiga é o que a gente chama de estrutura mais reptiliana. Então, ele está relacionado a essas partes mais aqui do tronco cerebral, aqui atrás. Não vai dar para ver muita coisa da minha cabeça, mas enfim, aqui na parte de trás da cabeça, o cerebelo, e eles são responsáveis por comportamentos um pouco mais básicos, assim, de sobrevivência. Então, coisas mais automatizadas como se a minha íris aumenta ou diminui conforme eu entro num ambiente claro ou escuro, a despertar mecanismos de defesa se eu detecto um sinal de perigo. E aí nós podemos ver, por exemplo, fazer esse comparativo com os répteis que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, aqui eu trago a imagem de, eu acho que é um jacaré ou é um crocodilo. Eu acho que é um jacaré, mas enfim, é um réptil que tem uma reação super rápida assim para pegar aqui o alimento que é jogado, e ele tem funções que são muito, eu não gosto muito da palavra primitiva, mas são muito basiconas, assim. Então, a gente não vê um jacaré, por exemplo, tendo reações mais afetivas, diferente, por exemplo, dos mamíferos. E aí a gente vai falar do nosso sistema límbico, que é uma outra parte que se desenvolveu também e que está muito mais relacionada com aspectos da afetividade, né? Então é por isso que aqui eu tenho uma cena de um macaquinho mamando. Esse processo mais socializador é muito mais característico dos mamíferos, de viver em grupos, de criar afetos. Por exemplo, os meus gatos, quando eu chego em casa, eles vêm em busca de contato. Ou, né, se eu vejo um cachorro e me afeiçoo a ele, ele pode se afeiçoar a mim, a gente cria ali uma conexão muito visivelmente carinhosa, enfim. E isso é uma característica mamífera. Mas, né, a gente não pode deixar de considerar que nós somos muito mais complexos do que essa relação aqui que está apresentada nessa imagem, né, do macaquinho e a sua mãe, porque nós temos essa parte que é especificamente humana e vai estar relacionada ao neocórtex e o córtex telencefálico aqui, mais a parte frontal, então, da nossa cabeça, que está ligada com funções mais complexas, né? Então, nós temos aqui um mundo muito mais específico, um modo de se comportar, um modo de manipular a natureza à nossa volta, enfim, que é é essa loucura que a gente vive atualmente, né? A gente vai ter a linguagem, a gente vai ter a abstração, enfim. Só que tem horas em que essa conexão entre essas diferentes partes simplesmente dá erro, entra em conflito, porque eu tenho dificuldades em passar para
situações que são diferentes e nós vamos entender um pouco por que que esses bugs acontecem, por que que esses conflitos internos geram esses erros e entre eles a gente pode pensar os próprios transtornos de ansiedade como um efeito colateral dessa comunicação falha entre aquilo que eu tenho na base do meu cérebro, entre meus afetos, entre a minha subjetividade, entre o meio em que eu habito. Tá bom? Então vamos lá. Fisiologia da ansiedade. A ansiedade ativa o sistema nervoso autônomo, responsável por controlar funções corporais involuntárias, como a frequência cardíaca, a respiração, a sudorese. E é por isso que quando nós estamos ansiosos, todas essas funções vão ser afetadas de alguma forma e são justamente uma forma de eu identificar quando eu estou ansiosa. Eles desencadeiam uma resposta de luta ou fuga. Ou seja, eu tenho que me defender de algo ou fugir de algo que está me colocando em risco. A adrenalina, então, é liberada na corrente sanguínea, preparando o corpo para lidar com a ameaça. E a gente precisa ter isso, senão a gente não vai conseguir lidar com ameaças. Uma vida sem ansiedade é uma vida extremamente abreviada, provavelmente, porque eu não vou ter cuidado, eu vou me colocar em situações de risco muito absurdas. Só que é importante a gente entender que o cérebro, nesse movimento de luta e fuga, libera neurotransmissores, como a noradrenalina e a serotonina, que atuam na regulação emocional. E aí a gente vai ter outros sintomas que vão também para além quando eu estou nesse modo de luta ou fuga. Tensão muscular, né? Porque se eu precisar ter uma reação física, né? Eu estou mais preparada. A inquietação, a irritabilidade, dificuldade para se concentrar e insônia. Se eu estou com uma preocupação de uma perda de um emprego, com ir mal num trabalho, minha mãe está doente, alguma coisa que está me gerando uma preocupação, eu vou ter uma série de sintomas que vão vir a partir disso, porque eu estou num modo de alerta. A desregulação do GABA e da dopamina tem um papel especial na ansiedade patológica. Então, quando esse processo buga todo, eu tenho a ansiedade problemática, que não vai me ajudar no meu processo de autopreservação, não vai ajudar na minha proteção, não vai me ajudar a lidar com ameaças, mas sim vai me fazer ver ameaças onde não existem, onde elas não estão. E assim eu começo também a ter um processo de adoecimento em que eu vou ter uma série de consequências, como nós vamos acompanhar.